esqueço de poder gravar. Então, agora sim está na ordem correta. Muito obrigado pela sua intervenção, certo? Então, dentro dessa história da organização da República Chinesa, nós ainda estamos falando de uma república que estava praticamente no início do seu processo de formação. Então, a República Chinesa, até 1925, estava passando por certas instabilidades, crises dentro da política. A partir de 25, com a união entre o Mao Tse-tung, tá, e o Sun Yat-sen, eles vão formar um bloco gigantesco de oposição à estrutura externa presente na China, ou seja, vão ser contra a dominação estrangeira dentro do seu território. Com a morte de Sun Yat-sen, tá, assumiu esse indivíduo chamado Chiang Kai-shek. E Chiang Kai-shek, ele assume diretamente com os interesses voltados para a economia externa. Então, ele era um defensor da intervenção norte-americana dentro da China. Em 27, o Partido Comunista Chinês é declarado ilegal e o Chiang Kai-shek começa uma onda de perseguição a todos que compunham o Kuomintang e também compunham o Partido Comunista Chinês. O próprio Mao Tse-tung chegou a ser perseguido e ele foi obrigado a fugir para o interior da China, onde ele conquista um grande número de adeptos e depois passa a estabelecer as suas ideias no chamado Livro Vermelho da estrutura do comunismo chinês. Então, temos assim, em 28, o Partido Nacionalista, chamado Kuomintang, consolida-se no poder. Em 1934, o Mao Tse-tung sai do exílio no interior da China e vai estabelecer a chamada Longa Marcha, que começa em Jiangxi, tá? E percorre todo o interior da China. Tudo bem, Ana Flávia, fica tranquila, certo? Então, acontece que a fuga dos comunistas e a tentativa de ampliar as bases, ou seja, de Jiangxi, sai Mao Tse-tung por todo o interior da China, percorre várias áreas da China e lá ele vai conquistar um grande número de seguidores, um grande número de indivíduos que estabelecem, tá, uma adesão ao governo ou às ideias do Mao Tse-tung. De 1937 a 1945, nós temos uma guerra contra o Japão, tá ok? O Japão está mais aqui embaixo, tá? Cadê? O Japão está mais aqui. Uma guerra com interesse de manter o controle na Manchúria. Manchúria, uma região riquíssima, tá, em recursos minerais e recursos naturais também. Aí nós temos, tá, uma aliança entre o Partido Comunista Chinês, que sai da ilegalidade para apoiar o Partido Kuomintang, haverá uma aliança. Então, Mao Tse-tung, junto com esses indivíduos que ele conseguiu durante a chamada Longa Marcha, 12 mil quilômetros pelo interior da China, movendo a população chinesa em prol das ideias a respeito do socialismo. Então, haverá uma aliança entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista Chinês. Só que de 1945, tá, a 1949, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, começa a estabelecer uma estrutura para se manter no poder, tirando do poder o Partido Nacionalista, o Kuomintang. Então, o Partido Nacionalista se revolta contra a tentativa do Mao Tse-tung estabelecer o controle da política na China. Aí vem assim, Chiang Kai-shek e seus seguidores refugiam na ilha de Formosa, atual Taiwan. O Partido Comunista Chinês vence o Kuomintang, por isso Chiang Kai-shek é obrigado a deixar a China e vai para a cidade, para a ilha de
Taiwan, tá ok? Da região, ele sai da China e vai se exilar na ilha de Taiwan. Então, chega ao poder Mao Tse-tung, tá? Exilando ou retirando do poder o Chiang Kai-shek por meio de um golpe nacionalista. Então, a partir desse momento, começa um processo de nacionalização das indústrias e um processo de reforma agrária. Portanto, ele passa a instituir o processo de socialização da China. De 53 a 58, nós podemos estabelecer uma ideia de que, em 1953, efetiva-se o processo da Revolução Chinesa. Em 1953, começa Mao Tse-tung a estabelecer um modelo do plano quinquenal adotado pela União Soviética. Professor, o que é o plano quinquenal? O plano quinquenal é um conjunto de medidas estabelecidas para um período do tempo. No caso aqui, a cada 5 anos. Nós teríamos um período de a cada 5 anos, onde são estabelecidos projetos, onde são estabelecidos metas, onde são estabelecidos objetivos econômicos, políticos e sociais pelo governo. Isso já era uma prática muito comum dentro da União Soviética. Então, todo país de economia socialista passa pelo processo de planificação da sua economia. No caso aqui, ou pode ser trienal, mas esse caso era quinquenal, porque estava ligado diretamente ao modelo, tá? Modelo e suporte soviético. Então, a partir de 1953, a União Soviética passa a dar um apoio e um suporte também à China, tá? Isso 53, década de 50. Lá na década de 80, a China vai romper gradativamente, pouco a pouco, vai rompendo com a aliança da União Soviética. Tanto é que, quando se desfaz a União Soviética, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Polônia, a Letônia, Lituânia deixam de ser socialistas. Só que a China continua até os nossos dias como um país de economia socialista. Só que é uma economia de mercado. Então, mescla o capitalismo com a estrutura social dentro do socialismo. E a ênfase dentro da economia era a indústria de base. Então, eu preciso desenvolver a minha indústria de base para que eu não fique dependente da economia de outro país. Foi basicamente o que o Brasil também fez com Getúlio Vargas, investir nas indústrias de base para impedir que a nossa economia dependesse diretamente da matéria-prima de outros países. Então, essa era a condição fundamental. E dentro dessa lógica do comunismo, dentro dessa lógica do socialismo, ocorreu o processo de criação das cooperativas no campo. Além das indústrias na cidade, havia as cooperativas dos trabalhadores. No campo, também passam a desenvolver cooperativas no campo, como se fosse uma ideia da coletivização da produção agrícola. Tanto é que, até hoje, se você analisar um pouco mais a economia na China, você verá que, no campo, a estrutura é uma espécie de cooperativa de produção. Nas cidades, é uma espécie de sindicalização dos trabalhadores. Então, tem diferença muito grande. Nas grandes cidades ou nas principais cidades industriais, você vê basicamente uma estrutura capitalista. No campo, você já vê basicamente uma estrutura socialista, cooperativa de produção agrícola, certo? Aí vem assim, a partir de 1958, nós temos grandes mudanças dentro da estrutura chinesa, ou seja, de 1958 a 1962, acontece uma fase que nós chamamos assim na história de o grande salto
para a frente da China. É o deslocamento de subsídio para a agricultura. Agora, não só a indústria de base, mas também a agricultura, a produção de alimentos passa a ter um incentivo direto do governo. Por que isso? Gente, são cerca de 1,5 bilhão de habitantes do planeta. Onde é que eu vou tirar alimento para esse 1 bilhão de pessoas se eu não produzir? Então, essa era a ideia do governo, produzir o suficiente para atender a demanda da minha população. Então, a partir daí, nós temos a realidade do chamado socialismo chinês, tá? E a base do socialismo chinês é rural, incentivo à produção das cooperativas rurais. E, em 1960, começa o processo de rompimento entre a China e a União Soviética. Por que, professor, há esse processo de rompimento? Porque a China não queria ser mandada, vamos falar assim, a China não queria ser coordenada pela Rússia ou pela União Soviética. E a ideia da formação da União Soviética era justamente unir algumas repúblicas dentro do modelo soviético, mas sob influência direta da União da Rússia, tá? Então a China rompe gradativamente com o domínio soviético no seu território. Mas disso temos uma ideia que vamos chamar assim de fracasso. Mao Tse-tung é afastado das principais decisões da política, da economia e da sociedade chinesa. Por que isso? Porque muitos ministros, muitos secretários do governo, eles eram adeptos à aliança com a União Soviética. O que Mao Tse-tung queria, tá? O que Mao Tse-tung tinha para si era que a China deveria ser independente de qualquer outro estado no mundo, deveria ter uma produção independente e autônoma em relação à sua política e principalmente à sua economia. De 62 a 63, nós temos a chamada política do reajuste. Como assim uma política do reajuste? Nós temos, então, uma nova reorientação para a indústria. Eu não abandonei, tá, a estrutura da agricultura, mas eu passei a dar mais atenção para a indústria chinesa. E se você parar e pensar, hoje, basicamente, muitos dos produtos que nós consumimos, eles são produzidos na China. Seja seu tênis, seja sua camiseta, seja seu lápis, seja sua borracha, seja o seu caderno, seja tua meia, seja o teu automóvel, seja qual for a sua situação, os seus equipamentos. Se você pegar alguns produtos básicos do nosso dia a dia, são produtos de origem chinesa. Essas lojas no centro de Campo Grande, que vendem potes de armazenagem, que vendem essas bugigangas, são basicamente de origem chinesa. Então, há um processo de reorganização e passa por um processo de centralização administrativa, tá? O Congresso chinês passa a ter plenos poderes para a reorganização da economia e assim por diante, certo? Então, temos um desnível entre o crescimento do campo e as cidades. As cidades industriais passam a crescer assustadoramente e muitas pessoas passam a deixar o campo e buscar a cidade. Isso é um fenômeno típico do processo de industrialização dos países, quando as cidades começam a crescer, e muitas pessoas deixam o campo e vão para a cidade em busca de melhores condições de vida. E esse fenômeno, em geografia, nós chamamos de êxodo rural. A China passa a sofrer também com esse problema. Por que passa a sofrer com esse problema? Pensa bem, 1,5 bilhão de habitantes,
tá? Aí as cidades começam a ficar inchadas, aí eu vou ter problemas com a falta de emprego, falta de moradia, falta de alimentação e falta de produção agrícola. Então há um processo assim de desestabilização da ordem social dentro da China. Então a China teve que passar por um processo de reorganização da sua economia a partir da década de 60, a partir da década de 1970, até alcançar um padrão mais ou menos considerado ideal para a realidade da economia chinesa. Na estrutura cultural, nós temos influência muito grande das ideias, das ideologias socialistas. Então, de 1966 a 76, está ocorrendo no mundo Guerra do Vietnã, está acontecendo no mundo a ascensão do poder dos Estados Unidos na Guerra Fria, está acontecendo o processo de guerra aeroespacial, guerras armamentistas e tudo mais. Então, há um fortalecimento do poder político de Mao Tse-tung. Ele é chamado de o grande timoneiro. Se vocês se lembram, os romanos antigos tinham as suas galés. Galés eram navios de guerra, tá? Que os escravos ficavam embaixo na galé, ficavam remando. E a ordem do remo era comandado por um timoneiro. O timoneiro é o camarada que dá o ritmo das remadas. Ele fica com o tambor e conforme ele bate no tambor, é o ritmo que você deve estabelecer para a remada. Então, Mao Tse-tung era considerado o grande timoneiro. Era ele que dava a ordem do caminho dentro da China. Então, nós temos assim o processo da radicalização ideológica, chamado por Mao Tse-tung como um processo de formação da cultura chinesa. E aí houve a necessidade dele estabelecer um preceito que era seguido por todos os indivíduos na China, amparado no chamado Livro Vermelho de Mao Tse-tung. É um pequeno livro, como se fosse um manual para que todo chinês pudesse viver bem. A arte engajada política e socialmente, então, o artista da época, ele reproduzia sempre imagens referentes ao Estado, sempre imagens referentes aos líderes políticos. Então, nós temos um anti-ocidentalismo. Por que um anti-ocidentalismo? Então, anticapitalismo norte-americano, porque nós falávamos que no século XIX, Estados Unidos, França, Inglaterra, forçaram a abertura dos portos chineses. A partir de agora, nós temos um anti-ocidentalismo, uma ideia contrária aos interesses norte-americanos dentro da estrutura da economia chinesa. Então, ridicularização de intelectuais, que eram considerados burgueses, muitos intelectuais defensores do ocidentalismo foram expulsos ou foram condenados à morte. Passa, então, num processo de reeducação, segundo os moldes do partido, como o próprio Adolf Hitler fez na Alemanha, um processo de reeducação dos alemães, onde tudo que era ensinado era coordenado, era administrado pelo Estado. Veja só a grande situação, tá? De 1976 em diante, nós temos as 4 grandes modernizações. E, por falar nisso, algumas cidades da China são consideradas as cidades mais modernas do mundo. Morreu Mao Tse-tung e vai assumir Deng Xiaoping, tá? Investimentos na indústria, agricultura, na defesa e educação, voltada principalmente para a ciência e tecnologia, foi o que a China fez. Investir em educação, mas investir diretamente em ciência e tecnologia. E veja onde a China está hoje, basicamente
40 anos, ela saiu de um país atrasado para um país altamente detentor de tecnologias, seja elas industriais, seja elas de informação, seja ela qual for a tecnologia, a China basicamente possui todas elas, gradativamente controlada pelo governo, mas empresas estrangeiras, criação das zonas econômicas estratégicas, ou seja, é uma economia socialista de mercado. Nas grandes cidades industriais, eu tenho uma base quase que essencialmente capitalista. No campo, a sua base é de organização socialista e tudo mais. Na década de 80, alguns confrontos passaram a acontecer, alguns confrontos passaram a existir entre o processo de modernização, tá, e a estrutura social na China. Então, lá em 1989, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me lembro dessa imagem à esquerda. Eu era garotinho ainda e assistia já os telejornais e me lembro da reportagem dessa cena de um estudante enfrentando 4 carros-tanques, ou seja, isso aqui foi chamado de um massacre na Praça da Paz Celestial, porque os estudantes passaram a manifestar contra o governo, exigindo uma quinta modernização, ou seja, investimentos na educação, investimentos em saúde, investimentos em áreas estratégicas. E, por ser uma nação socialista dura, o regime é duro, não é simples viver lá na China, e necessariamente esses estudantes eles foram reprimidos violentamente pelas forças militares, tá? E muitos foram mortos, muitos foram perseguidos, muitos foram expulsos da própria China, mas a grande quantidade foi morto ou preso, tá ok? Aí, só para a gente ter, assim, o nome dos principais líderes: Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao. Eu não lembro o nome do primeiro-ministro atual da China, mas esse cara ele tem a mesma continuidade política, a abertura ao capitalismo internacional e inserção da China popular no comércio mundial. Então, a ideia foi estabelecida a partir de 1993 e até hoje a China popular ela está inserida diretamente naquilo que nós vamos chamar de economia mundial ou comércio mundial. Certo? Então, para hoje foi a Revolução Chinesa. Próxima aula a gente encerra com a Revolução Cubana, certo? No mais, nós estamos 11 horas e 4 minutos no meu celular. Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso para vocês, lembrando que hoje à tarde nós temos aula. Vou aguardar a presença dos senhores e das senhoras hoje à tarde, certo?